o ministro Dias Toffoli, a partir de uma decisão dele, derrubando a inelegibilidade do Renato Cozzolino, que é prefeito de Magé, acabou trazendo um precedente inédito na jurisprudência eleitoral brasileira. Toffoli não só devolveu a Cozzolino a permissão de concorrer em futuras eleições, mas também sinalizou uma reinterpretação das condutas eleitorais e seu impacto o seu impacto na elegibilidade dos políticos. Em 2023, o TSE havia determinado a inelegibilidade, gente, essa palavra eu já falei várias vezes, mas agora acabei engarrachando aqui. Deixando, então, o Cozzolino inelegível por 8 anos, acusando ele, inclusive, de abuso de poder político durante a campanha para a Assembleia Legislativa do Rio, na Alerj, em 2018. Foi alegado que ele teria promovido ações sociais visando a captação de votos. Apesar dessas alegações, Cozzolino seguiu eleito e, mais tarde, ele se lançou na disputa pela prefeitura de Magé, embora, com sua candidatura inicialmente negada, a situação que só foi revertida mediante uma liminar. A gente está trazendo mais detalhes porque depois a gente vai fazer uma comparação e vocês já devem estar imaginando com quem, né? O argumento-chave do Dias Toffoli para a decisão que residiu na interpretação das ações de Cozzolino antes do período eleitoral, enfatizando a legitimidade de sua atuação enquanto parlamentar em solicitar programas e serviços do governo estadual sem o uso de recursos públicos, pedidos de votos ou menção explícita à sua candidatura. Gustavo Lopes, quando se fala em inelegibilidade, a gente já pensa em Jair Bolsonaro. Afinal, ele foi condenado no ano passado, também a 8 anos, sem poder usar dos seus poderes políticos, se candidatar a algum cargo. Essa jurisprudência que a gente sempre traz, né, a importância disso, abrir precedentes, de certa forma, você acredita que pode reverter a situação também do ex-presidente? Pois olha, Berenice, é um precedente bem interessante, né, que deve ser explorado agora, deve estar sendo analisado pela defesa do presidente Bolsonaro, porque são exatamente as mesmas alegações, né, que foram feitas em relação ao ex-presidente, esse caso agora julgado pelo Toffoli. Então, eu acho que sim, pode abrir um precedente. Eu tenho uma fé, também não chega a ser uma convicção, mas é uma fé de que o presidente Bolsonaro vai estar na disputa eleitoral de 2026. Mas, obviamente, a gente precisa basear essa fé, nesse caso, em alguns fatos, né? E esse é mais um fato que vem se somar a isso, né? Então, abre-se um precedente muito grande, até porque aquele julgamento feito no calor, né, o julgamento da inegibilidade do presidente Bolsonaro, feito no calor dos últimos acontecimentos políticos do Brasil, que a gente ainda está, né, numa espécie de terceiro turno da eleição, e o sistema jurídico brasileiro perseguindo de todas as maneiras, tentando achar alguma coisa que possa colar no presidente Bolsonaro, e até agora não conseguiram. Então é evidente que aquele julgamento ele teve um viés completamente político, e não técnico, não jurídico. Então, eu acredito que esse precedente que o Dias Toffoli abriu hoje pode sim ser utilizado pela defesa do ex-presidente Bolsonaro, sobretudo se nós pensarmos que em 2026, essa turma que hoje preside o STF, né, Alexandre de Moraes e toda aquela turminha ali, vai ser trocada. Já a partir desse ano começa a trocar alguns ministros, e em 2026 o TSE vai estar sendo presidido pelo Cássio Nunes Marques, que é o ministro do STF indicado pelo presidente Bolsonaro à Suprema Corte. Então, há muita coisa para acontecer ainda, é óbvio que a gente não pode simplesmente se apegar a isso com uma esperança, né, vã, mas são mais precedentes que vão se acumulando, que eu acho que a decisão pode ser revista. E vamos lembrar, tem um caso, teve o caso da ex-presidente Dilma Rousseff, que quando ela sofreu o impeachment, era para ela ter perdido junto com o cargo os direitos políticos. E foi feito um arranjo político, de novo, e isso não foi, e ela não perdeu esses direitos políticos, tanto assim que ela disputou as eleições seguintes para o Senado de Minas e perdeu de forma cachapante, né, como todos nós lembramos. Mas ali foi feito um arranjo político, assim como no caso do presidente Bolsonaro foi feito um julgamento político. E eu acho que agora, com esse precedente que se abre na jurisprudência, isso pode ser, sim, utilizado pela defesa do ex-presidente Bolsonaro.
Agora, Gustavo, eu fico pensando, né? A gente analisa as coisas e eu concordo com tudo que você falou, mas a gente analisa a situação do judiciário brasileiro hoje e parece que não tem mais precedente, né? Parece que as coisas mudam conforme a conveniência, sabe? Parece que tudo é uma questão de momento, é uma questão de o que é interessante agora. Ou seja, o próprio STF ele vai se contradizendo, ou quando ele tenta não se contradizer, ele põe em votação novamente e muda o entendimento de vários anos sobre o mesmo tema. Então, assim, eu fico com essa insegurança jurídica, essa sensação de insegurança jurídica muito forte. E aí eu olho um precedente desse e eu penso, tá, legal, numa situação normal é um precedente forte, e inclusive tem até a ver com o caso do Bolsonaro. Nesse caso, até parecia ter mais evidências, né, ter mais motivos até sobre a questão, mas até que o argumento do Toffoli não é ruim, no sentido de, olha, não é porque você é candidato que, como político, você não possa fazer projetos sociais, né? Desde que você não fale de número, de candidatura, de nada. Então fica realmente uma questão até que poderia abrir aí para debate, quem concorda, quem não concorda sobre esse tipo de prática. Mas você não acha que a gente está numa insegurança jurídica tão grande que, sabe, às vezes eu olho isso e penso, cara, no fundo vai ser a conveniência, vai ser aquela questão assim, tipo Valdemar da Costa Neto, entendeu? O que você tem para me oferecer para a gente botar aqui quem você quer, para a gente ver os cargos que você vai poder escolher e quais eu vou poder escolher, sabe? Parece que no Brasil é tudo uma questão de mera conveniência, sabe? Sem dúvida, Max, eu concordo contigo que a gente vive num momento de total insegurança jurídica. Isso, né, a gente não pode afastar essa realidade, né? Ela está posta hoje. A gente tem visto que as decisões elas se dão muito mais por vontade, né, dos magistrados do que necessariamente pela lei, né? Por fatos que sejam comprovadamente jurídicos ali do ponto de vista de, bom, vamos tornar inelegível por esses e esses motivos. Não, foi uma vontade política. Vamos lembrar, uma das principais, a peça central da acusação por uso de abuso de poder político foi uma reunião que o presidente Bolsonaro fez com embaixadores, sendo que é uma prerrogativa do presidente da República, e aliás, exclusiva dele, chamar representantes de outras nações para conversar. E coisa que o próprio, né, se não me engano, o ministro Fachin fez, sem ter a prerrogativa para tal. Então é evidente, a insegurança jurídica hoje é a regra no país. Porém, vários fatos vão se somando, né? E isso vai construindo, já que a gente está no âmbito, né, do imponderável, então esses fatos vão se somando, vão criando um clima. Claro que não seria necessário haver um clima para que as coisas voltassem ao seu estado natural, mas infelizmente a gente está nesse campo do imponderável, onde não necessariamente a lei governa, mas o clima político que se cria, né, as narrativas que são criadas. E esse fato, né, esse precedente aberto pelo Dias Toffoli, se soma a outros fatos que vão criando esse clima, que eu acredito que isso vai ganhar cada vez mais força e que talvez, né, em 2025, 2026, essa decisão possa ser revertida. Claro, hoje seria muito difícil acreditar nisso, mas eu acho que como tem muita coisa para acontecer daqui para lá, e evidentemente que os fatos necessariamente vão ser favoráveis ao presidente Bolsonaro, porque é óbvio, ele agiu completamente dentro da lei, ele nunca exacerbou nenhuma das suas funções, e isso vai acabar, por mais que a narrativa seja colocada, ela vai começando a se desgastar, a própria narrativa vai se desgastando, e o sistema tem muita dificuldade de sustentar essa narrativa. Então, eles vão precificando. Olha, isso aqui já esticamos demais a corda, vamos ter que liberar aqui, vamos ter que voltar atrás aqui. Então, assim, outros fatos vão se somar a esse de hoje, né, essa decisão do Toffoli, que eu acho que contribuem, eventualmente, para uma eventual revisão daquela decisão do TSE. Exatamente. Lembrando, né, você lembrou bem aí os motivos pelos quais
o TSE tornou o Bolsonaro inelegível, porque são motivos, obviamente, injustos, algo que não tem justificativa alguma. O primeiro foi esse da reunião dos embaixadores, que o Gustavo Lopes comentou, mas ainda teve uma segunda condenação falando dos atos do 7 de setembro, sendo que o Bolsonaro não fez nada além do que um presidente faz no 7 de setembro. Né? Você tem ali a comemoração do 7 de setembro, você tem o presidente falando, e aí entra aquilo que o Toffoli comentou aqui. Em nenhum momento ele fala de votação, de número, de candidatura, de eleição, em nenhum momento do discurso dele do 7 de setembro. Eu, apesar de todos os pesares, eu também acredito aí numa possível reversão. Tá? Eu acho extremamente possível. Eu sei que ainda temos um longo caminho, e que até a pressão externa pode ajudar. Aí eu fico atento à questão da eleição do Trump, tá? Para ser aquela pressão, né? Pelo menos deixem ele concorrer. Né? Pelo menos deixem ele concorrer. É isso aí. Bom, vocês falaram praticamente tudo. Deixa eu só complementar, desculpa, Berenice, te interromper, mas é porque o Max trouxe uma questão bem interessante, né? Vamos lembrar, nos últimos dias vem surgindo notícias de que houve uma interferência do governo americano, do governo Biden, na eleição brasileira. Né? Uma interferência favorecendo a candidatura do Lula. Assim como houve essa interferência, e eu não duvido, porque os Estados Unidos têm interesses regionais aqui muito fortes, eu não duvido que, muito provavelmente, com a eleição do presidente Trump, haja, não digo uma interferência, mas uma pressão, entre aspas, para que haja uma reversão, para que deixe o presidente Bolsonaro concorrer. Vamos lembrar, os Estados Unidos têm interesses aqui e esse sistema, ele não atende necessariamente ao Lula, né? Vamos colocar as coisas muito claramente. O sistema tem diversos interesses que, por acaso, convergiam, né, com os interesses do Lula e, obviamente, o presidente Bolsonaro atrapalhava esses interesses. Agora, se esses caras sofrem uma pressão externa do Trump, de outros atores que vão acabar se somando a isso, eu acho que pode ser revista essa decisão. Claro que é muito cedo para dizer isso, eu suponho que a defesa do presidente Bolsonaro esteja se debruçando sobre a decisão agora e tentando ver de que maneira ela pode ser usada em benefício do caso do presidente, mas é mais como eu falei, é mais um tijolinho, digamos assim, nessa construção que a gente precisa fazer. É isso aí, Gustavo. Acho que o clima político, como você bem diz, até porque o próprio Supremo Tribunal, o TSE, que também é composto por ministros do STF, no momento se tornaram uma casa política. Então, eles têm que analisar qual é o momento certo para tentar reverter essa decisão. E o próprio presidente Jair Bolsonaro já citou que em 2026, pelas regras de rodízio dos ministros, quem será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral será o ministro Cássio Nunes Marques e o vice André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro. Não que isso vá trazer algum benefício a ele, mas só o fato de não serem os ministros que querem combater o bolsonarismo, isso já ajuda bastante, trazendo uma neutralidade no julgamento, né? Na reversão, no caso deles recorrerem dessas duas condenações absurdas, né? Reunião de embaixadores, discurso no 7 de setembro em um país onde a democracia se tornou relativa. E só por fim, gostaria de lembrar que existe um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional de autoria do deputado Sanderson, que pede anistia para ilícitos eleitorais civis, o que seria basicamente isso? Crimes eleitorais que são considerados de baixo potencial ofensivo, nada que envolva questões, por exemplo, de corrupção. Então, esse projeto de lei que anistia crimes eleitorais, né, ilícitos, não se chama nem crimes, ilícitos eleitorais civis, pode beneficiar Jair Bolsonaro e outros políticos também, até porque são 8 anos, é muito tempo, e esse projeto pode ganhar força daqui até 2026. A gente está num ano de eleições municipais, a gente tem um centrão que flutua conforme a conveniência, e daqui até lá, é como eu sempre digo e repito, até 2026, muita água para passar embaixo dessa ponte, Max. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no teatualizei.app.